funciona essa entrevista de emprego, como é que você deve se comportar. E foi como eu falei, um passinho de cada vez, até reaprender a se comportar numa entrevista é importante. Vamos ver como é que está o mercado hoje, depois a gente volta para comentar. Pode soltar a matéria. Quando uma empresa realiza um processo seletivo, pode ser através de entrevista individual, dinâmicas de grupo, testes, provas, tudo para avaliar o perfil dos seus candidatos. Mas como será que as pessoas estão se comportando na hora da entrevista de emprego? Bom, comigo nunca aconteceu nada engraçado, nada constrangedor, mas uma vez eu estava numa entrevista de emprego, na verdade era uma dinâmica em grupo, e tinha uma menina que ela estava com o braço cruzado e ela estava com uma cara fechada. Aí o entrevistador chegou nela, na frente de todo mundo, e perguntou para ela se ela estava desagradável. Aí ela ficou sem graça na hora e aí ela mudou a postura completamente. A primeira entrevista de emprego que eu fiz foi ainda para estágio, foi numa emissora de rádio que tocava rock e foi uma dinâmica de grupo. Uma situação bem constrangedora que eu passei numa entrevista de emprego foi para uma agência de publicidade de japoneses, assim, uma empresa super séria. Estava super nervosa, foi minha primeira entrevista depois de formada na faculdade. E a pessoa que estava me entrevistando sem querer acabou vendo umas fotos minhas de viagem da Disney, ficou maluco, falou, nossa, você foi pra Disney, que legal, pá, não sei o quê. E na entrevista, na dinâmica de grupo, todo mundo estava ali dizendo por que queria aquela vaga. E uma coisa que todo mundo que estava lá estava dizendo era, eu adoro a rádio, eu sou fã da rádio, eu sou fã do artista tal. E aí eu cheguei na hora de cumprimentar o meu entrevistador, que era o presidente da agência, que era um japonês. Eu cheguei e já fui dar um beijo assim nele, botei a mão assim por trás nas costas dele, já fui abraçando e ele deu um passo para trás assim e me cumprimentou assim com aquela saudação japonesa. Acabei falando que eu gostava de viajar, ela acabou olhando outras fotos minhas de viagem com a minha família, minha esposa e tudo mais. Quando chegou em mim, eu falei, então, eu não gosto de rock, eu não ouço a rádio, mas o que eu quero é trabalhar e o que eu quero é experiência. E aí depois eu saí de lá achando que eu não ia passar, porque todo mundo tinha conhecimento da rádio, da empresa, e eu não tinha. E no dia seguinte me ligaram e me contrataram. Deu certo, eu trabalhei, fiquei 3 anos na empresa, foi super legal, foi muito bom. Mas fui fazer entrevista nesse clima, totalmente constrangida, mas foi legal, deu certo, eu consegui um emprego. Estou desempregada há 4 meses e meio. O último emprego que eu tive foi no São Luís, no Itaim. E os últimos empregos que eu fiquei por pouco tempo, né? Não passei da experiência. Eu sei que eu tenho coisas a melhorar, né? Assim, eu acho que eu falo demais, às vezes eu demonstro a minha insatisfação com alguma coisa, né? E fica assim, visível, eu posso não abrir minha boca, mas eu sei que fica visível no meu rosto. No meu rosto diz por mim, entendeu? Eu não preciso abrir minha boca para falar nada. Porque a minha insatisfação fica estampada no meu rosto. Eu faço caras e bocas. Eu fico, às vezes, injuriada com as coisas que eu escuto, entendeu? Então, talvez isso, numa entrevista, não seja bem visto, né? Então, para mim, é muito difícil. Aí a gente fica pensando em fazer uma outra faculdade, mudar totalmente, né? Mas eu fico na minha idade, 32 anos, o que eu vou fazer? Né? Vou para outra área, vou fazer 4 anos de faculdade, como que eu vou me bancar? Para desmistificar o comportamento ideal na hora de uma entrevista de emprego, nossa equipe foi conversar com uma especialista de RH e uma consultora de etiqueta empresarial. Bom, Daniela, o programa Vida Melhor me chamou para bater um papo com você, né? E tentar, com a minha experiência, né, ajudá-la a conseguir uma recolocação profissional mais rapidamente. Então, eu acho que numa entrevista de emprego, né, o que interessa para quem está te entrevistando? A sua experiência, né, que pelo que eu ouvi aqui é rica, tá?
é boa e você é expert numa área do mercado em que a gente tem poucos profissionais. Então a gente precisa repensar isso. Não haja de maneira mentirosa na entrevista. A postura da pessoa diante de uma entrevista de seleção, ela tem que ser sempre, na verdade, voltada para aquela situação. Então ela tem que ser cuidadosa. A pessoa tem que estar vestida de uma maneira adequada. Então, obviamente, pode estar um calor de 40 graus, você não vai vir com uma blusa super decotada, você não vai vir com uma sandália, né, no caso de um homem, uma sandália super aberta ou com uma bermuda. Então você tem que ter essa preocupação de se apresentar de uma maneira adequada e obviamente alinhada com aquela situação profissional. Isso vai desde a vestimenta até a forma como você se apresenta. Quanto à vestimenta, né, acho ótimo, né, que de fato menos é mais na área de saúde, a gente sabe disso, né? Então, que a unha seja cuidada, mas né, transparente ou nada, né, um acessório pequeno, mas assim, deixa o uniforme para quando você já estiver trabalhando, tá? Então, escolha uma roupa, claro, né, condizente com a área né, a qual você pertence, ou seja, tonalidades mais claras, mas assim, roupa civil, né, como a gente fala, deixa o uniforme para quando estiver no hospital. Então, branco? E de branco na entrevista? Eu não iria de branco, ó. Eu iria de azul clarinho, que aliás deixa o seu olho mais azul, verde água, todos pastel. Ficam mais interessantes, tá? E são mais reais, né? Porque significa, acho que inclusive significa, estou indo para entrevista, né, venho para a instituição XYZ, absolutamente aberta, né? Aberta a assimilar valores, né? E o uniforme deles, né? Que de repente você está usando uma coisa que no hospital onde você está fazendo a entrevista, né, não é usado. Tá? Então, não, roupa, né, as suas roupas normais mesmo. Então acho que haja naturalmente, você é alegre, você é espontânea, né? E pensa, botar longe esse personagem. Você tem que ser um ser humano. Bom, os cuidados que você tem que ter numa entrevista de seleção, você tem que assegurar, primeiro você tem que assegurar que o seu currículo esteja na mão do selecionador. A forma como você assegura isso é ou você checa antes que ele tenha a cópia do seu currículo ou você leva o seu currículo em mãos. Tenha sempre essa preocupação de chegar no horário, né? Ou antes do horário. Na dúvida, chega antes do horário, nem que você fique esperando na porta da empresa, nem que você fique esperando, fazendo uma hora no shopping da região e na hora, né, 10 minutos antes você vai e se apresente. Está aí a nossa enfermeira, né? Obstetra, né? Obstetra. Pronta para uma entrevista, mas assim, muito enfermeira, né? Então, o que eu aconselharia até dá pra gente usar partes do uniforme, né? Então, de repente, essa camisetinha branca, que é o teu uniforme, um casaquinho colorido, né? A calça pode ser a calça escura que você estava usando antes, né? Uma camisa floridinha e esse colete, né? Acho que é um a mais, né? E guarda a calça branca, guarda o calçado branco para quando você já estiver trabalhando, porque a gente sabe que se Deus quiser vai ser bom. Pronto, tá pronta, né? Um jeito diferente, ou seja, eu estou usando o coletinho que é uniforme, né? Mas tá jovial, entendeu? Tá uma roupa leve, tá uma roupa moderna. Ó, de repente essa é uma opção, né? Para a sua próxima entrevista de emprego. Ótimo, porque eu nunca tinha pensado assim. É verdade, o uniforme cabe a partir do momento em que você foi contratado, né? No momento em que você está na frente do selecionador, é o momento da verdade. Se posicione como profissional, saiba contar a sua história, né? Conte a sua história com coerência, se posicione de uma maneira tranquila, nem excessivamente informal, nem excessivamente formal. E aí, se você é competente, se você tem uma história boa para contar, o jogo está ganho.